Olá pessoal, sou o professor Claudinei Bonatti. Hoje vamos falar de unidades de medida de capacidade ou de volume. No ensino fundamental e muito popularmente é utilizado o termo capacidade. É no sentido assim, vou encher de água uma garrafa. Então eu vou ter uma medida tal, litros por exemplo. Vou encher uma garrafa de café, uma garrafa de suco, uma garrafa de refrigerante. Eu quase falei a marca do refrigerante. Muito bem, então a gente vai ter esse negócio, essa parte a gente chama de capacidade. Quanto cabe lá de líquido naquele formato geométrico daquele sólido, aquela figura geométrica. Não é sólido, né? Seria uma figura geométrica que tem uma capacidade de admitir aquela quantidade de líquidos, por exemplo. Mas vamos aqui entender passo a passo os mais importantes. Então, sempre a gente pega a base, o metro, e todos, a partir do metro, metro quadrado, metro cúbico, daí nós temos os submúltiplos do metro, que são o decímetro, tem o centímetro, e aí vai ter centímetro quadrado, nós vamos ter centímetro cúbico. Então, as derivações iniciais é do metro e vai criando outras unidades de medida. Aqui nós vamos falar de unidades de capacidade. Por exemplo, nosso símbolo aqui de litro, vamos chamar litro maiúsculo para não ficar uma letrinha só reta assim, litros, para não confundir com o número 1. Mas é uma exceção à regra, porque sempre as medidas são em letras minúsculas. No ensino médio nós vamos entender quando é em homenagem aos físicos, aos químicos, a gente coloca a letra maiúscula. Então no Sistema Internacional de Medidas, admitido, nós vamos ter uma unidade aqui submúltiplo do litro, nós vamos ter aqui um submúltiplo do metro cúbico, vai ser o litro, que é decímetro cúbico. Nós vamos ter uma muito utilizada que nós chamamos de ml, que é o centímetro cúbico. Então vamos lá para nós compreendermos um pouco. Vou pegar aqui, vou deixar a lousa bem transparente para nós podermos identificar. Então nós temos aqui, imagine um cubo. Um cubo é uma figura geométrica perfeita, que tem as alturas, a largura e o comprimento nas mesmas dimensões. Então imagine aqui um decímetro por um decímetro por um decímetro. Nós vamos ter um cubo. Um cubo de um decímetro vezes um decímetro vezes um decímetro, eu vou ter um decímetro cúbico. E nós vamos chamar esse decímetro cúbico de litro para facilitar, porque as unidades de volume, de capacidade, elas são grandes. Então, para facilitar operacionalmente, nós criamos uma unidade chamada litro, que o símbolo é L, pode ser maiúsculo ou minúsculo, nós chamamos de 1 litro ou 1 decímetro cúbico. Vamos pôr uma outra cor aqui só para nós memorizarmos. Então 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Ótimo. Agora nós temos uma outra que é muito utilizada, que nós chamamos de centímetro cúbico, que é 1 mililitro, que é milésima parte do litro. Vamos observar aqui, se nós imaginarmos que nós vamos colocar aqui, ó, 0,1 decímetro, que é a décima parte do metro, 0,1 decímetro e 0,1 decímetro. Então eu continuo tendo um cubo, eu estou utilizando um cubo, mas pode ser qualquer figura geométrica que encaixe aqui. Podia ser outro, mas nós estamos usando o cubo para facilitar a nossa compreensão. Então se nós tivermos 0,1 decímetro vezes 0,1 decímetro vezes 0,1 decímetro, nós vamos ter 1 milésimo de decímetro cúbico. Percebam, de decímetro vezes decímetro vezes decímetro, eu tenho decímetro cúbico. Então nós vamos ter aqui 1 milésimo de decímetro cúbico
é a mesma coisa que 1 mililitro, que é um milésimo de litro, que é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. É tudo a mesma coisa. Então vamos pegar esse trecho aqui que nos interessa, e interessa muito, e vamos grifá-lo ele aqui. Então 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Identifique que eu coloquei aqui mililitro é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Permita eu repetir a mesma coisa várias vezes para nós memorizarmos. O litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. 1 quilolitro é a mesma coisa que 1 mil litro. 1 metro cúbico. 1 quilo quer dizer mil. 1000 litros. Vamos ilustrar mais um pouco aqui. Vou repetir tudo de novo. Nós temos a unidade principal que é 1 litro. Que é a mesma coisa que vamos até escrever novamente. 1 decímetro cúbico. Por que utilizou decímetro cúbico? Porque facilita o entendimento. Aí pôs o nome de litro. Nós entendemos sempre como litro. Mas tem que saber para a matemática, para a conta, nós temos que entender que é 1 decímetro cúbico, que é a mesma coisa que 1 litro. Aí nós temos 1 decalitro. Lembra que nós falamos que 1 deca quer dizer 10. 10 litros. Decalitro. 1 hectolitro, 100 litros. Muito utilizado aqui em empresas de refrigerantes, cervejarias. 1 hectolitro, ou seja, 100 litros. Para facilitar as medidas usuais, tamanho de medidas. Porque senão a gente pega um número muito grande para uma coisa muito pequena. Aí começa a dar vírgula ou o número fica muito grande. Então por isso que tem várias. 1 quilolitro, 1000 litros. O que é quilo? Quilo quer dizer 1000. 1000 litros. Quilolitro. 1000 litros. Que é a mesma coisa que 1 metro cúbico. Então 1 metro cúbico eu vou ter 1000 litros. 1 metro cúbico eu vou ter 1000 litros. Ou seja, mesma coisa que 1 quilolitro. 1000 litros, 1 metro cúbico. Aí eu tenho as submúltiplos do litro, que é decilitro, ou seja, a 10ª parte do litro, ou seja, 0,1 litro. Nós temos centilitro, ou seja, 1/100º do litro. E agora nós temos aqui 1 mililitro, muito usado em garrafinhas, perfume, garrafa de cerveja, refrigerante. 1 mililitro, ou ml que a gente fala. 1 ml, ou 350 ml. 350 ml, muito comum. Então esse número quer dizer, ml quer dizer mililitro, que quer dizer 1 milésimo do litro, que é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Vamos memorizar isso. Muito tranquilo, aí nós vamos ter as unidades de capacidades. E para nós memorizarmos, vamos transformar uma unidade em outra unidade, para a gente ir acostumando. Então nós estamos em ml, transforma as unidades de capacidades, ou unidades de volumes, se você tiver aí já ensino médio ou na universidade. Unidades de capacidades. 1200 ml transformar em litros. Sempre nós vamos utilizar a unidade em vez de ficar escrevendo. Unidades de medida de capacidade. Então, unidades de medida. Nós queremos somente o símbolo, a referência. 1200 mililitros para litros. Então, nós vamos ter que dividir 1200 mililitros para litro. Nós vamos dividir por 1000. Somente vamos andar a vírgula. Pego o meu 1200 e ando 3 casas. A vírgula imaginária estava aqui. 1, 2,
3. Nós vamos ter, não preciso colocar os dois zeros, 1 litro e 202 décimos de litro, se eu falar em litro. Ou podemos ser assim, 1 litro e 200 ml. Tanto faz, nosso jeito nós vamos escrever. Só para acostumar, vou colocar aqui o zero. Precisava? Não. Então agora vamos ler assim, 1 litro e 200 milésimos de litro. Ou seja, 1 litro e 200 mililitros. Outro jeito de interpretar. Ótimo. Então vamos colocar lá no quadro para facilitar nosso caminho. Vamos colocar em vermelho. Então nós estamos em ml. 0, 0, 2 e 1. Ando a vírgula até chegar no litro. Percebam aqui que foi em uma casa. Isso acontece, mas eu estava em ml e fui parar em litros. Porque a gente utilizou a referência litros, ml e quilolitro. Se nós utilizarmos essa referência metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico, vai dar 3 casas. Mas por enquanto, vamos ficar aqui em litro, mililitro para litro, vamos dividir por 1000 até chegar no litro. Do litro para chegar aqui no quilolitro, nós vamos também dividir por 1000. Ótimo. Vamos pegar outro exemplo para nós acostumarmos. 80 centilitros para litros. Então, como eu estou centilitros, para me chegar em litros, eu vou dividir por 100 para chegar em litros. Somente vamos andar a vírgula. A vírgula imaginária estava aqui. Quando eu, 2, divido por 100, eu ando 2 casas. Então nós vamos ter 0,85. Ou seja, 85 centésimos de litro. Ou 85 centilitros, que nós quisermos interpretar assim. Nós estávamos em centilitros. Quanto? 80 em uma casa. Então nós vamos pôr 5 aqui, o 8 aqui e vamos completar com 0 aqui. Centilitro, decilitro, parem no litro. Dividir por 100. Agora aqui, vamos perceber a letra C, 2 hectolitros para litro. Então agora é maior, hectolitro é maior que litro. Então nós vamos multiplicar por 100. Nós vamos ter 200, 2 vezes 100, nós vamos ter 200, vamos fazer tudo em vermelho, 200 litros. Ou seja, 1 hectolitro é 100 litros. 2 hectolitros, 200 litros. Tranquilo, né, pessoal? Agora aqui, percebam 3, vamos colocar lá no 4. Estou em hectolitro. Vamos pôr em vermelho mesmo. 2 hectolitros. Até chegar no litro, completa com 0. A vírgula imaginária estava aqui, pulou para cá. Estou pondo a vírgula simbólica ali só para a gente ter referência. 200 litros. Percebam agora aqui, 87 decímetro cúbico. Decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Então, quando eu falar assim, 87 decímetro cúbico, na verdade eu estou falando 87 litros. Não tem que fazer conta nenhuma. São sinônimos. Ele utilizou a palavra litro para facilitar o termo decímetro cúbico. Mililitro para facilitar o termo centímetro cúbico. Quilolitro para facilitar o metro cúbico. Tanto que você vai ver nos perfumes, nas garrafas, percebam aí. Ou ele usa ml em alguns casos, em outros casos ele usa um centímetro cúbico. Os dois modos estão corretos e são aceitos pelo Sistema Internacional de Medidas.
Letra E. Aqui não tem transformação, nem vamos colocar lá no quadro. 3,5 metro cúbico, ou seja, 3 metros cúbicos e 5 décimos de metro cúbico. É um número grande. Nós já sabemos que metro cúbico é a mesma coisa que quilolitro. Então nós vamos multiplicar por 1000. Então 3, vermelho, 3,5 vezes 1000. Nós vamos colocar lá no quadro. Vai dar, vamos andar 3 casas. A vírgula está aqui. 1, 2, 3 casas. Então ficamos com 3.500 litros. Então aqui, 3,5 metro cúbico ou 3,5 quilolitro, mesma coisa. Nós vamos ter 3.500 litros. 3.500 litros, 3.000 dá 3,5 metro cúbico. Nós podemos até falar assim, 3,5 quilolitro. Perceba que o K é minúsculo. Todas as letras são minúsculas. Eu utilizei o L maiúsculo aqui como exceção à regra e pode utilizar. Mas, de modo geral, é tudo minúsculo. Só esse L que pode ser utilizado, maiúsculo ou minúsculo. Porque a gente pode escrever um L assim, confunde com o número 1. Aí coloca o L para não misturar com o número 1. Muito ótimo. Vou colocar esse 3.500 aqui. Se eu tenho aqui metro cúbico 3, a vírgula está aqui. Então, aqui eu tenho o número 5, completo com 0 até chegar no meu litro. A vírgula está nesse ponto, ela vai pular para cá. Então, ela andou 3 casas até chegar no meu litro. 3.500 litros. Vou pegar esse outro caso. Uma garrafa, tem dois. Uma garrafa pequena de água tem capacidade, olha que interessante, utilizou o termo, capacidade de 500 ml. 500 ml é a mesma coisa que 500 centímetro cúbico. Quantos litros cabem nessa garrafa? Então nós temos que transformar. Que ele pergunta quantos litros. Vou fazer em preto aqui para diferenciar. 500 ml. Ele pergunta quantos litros nós vamos ter aqui. De ml para litros, nós dividimos por 1000. Vamos apenas andar a vírgula. A vírgula imaginária está aqui. Eu tenho que andar 3 casas. Aí eu coloco 0. Por que eu andei 3 casas? Por causa 3 zeros. Nós já falamos em outros exemplos. Então aqui fica 0,500 mil. Podemos escrever 0,500. Seria 500 mililitros ou 0,500 mililitros ou 500 milésimos de litro ou 500 mililitros. Outro jeito de pensar seria colocar o 0,5 mesmo. 0,5 seria meio litro. Podemos analisar assim, 0,5 como meio litro. Ou 500 milésimos de litro. Ou 500 mililitros. Tudo semelhante. Mas na prática nós podemos falar assim, meio litro. Meio litro. Se a gente desconsiderar esses 2 zeros, meio litro, mais rápido, mais objetivo. Tá bom, pessoal? Memorizem o quadro. Muitíssimo obrigado por estar aqui comigo. Continue conosco, vamos dar mais exemplos que precisamos fazer. Vamos colocar no quadro, só para ilustrar, o 500 ml. Então nós estamos aqui, 500, vamos fazer em preto para diferenciar, 500
nós vamos ter 0,05. Cheguei no litro, vírgula nele. 500 milésimos de litro ou 500 mililitros ou, mais simples ainda, meio litro. São tudo sinônimos. E se nós escondermos aqui, nós podemos até falar assim, e tampar aqui, nós temos 5 décimos de litro. Viu quantas opções? Muito obrigado por estar assistindo o vídeo. Fique com Deus, continue conosco, passo a passo vamos dar mais exemplos. Muito obrigado.